Alô, alô, meninos e meninas! Mais um fim de ano se aproxima e a gente já tá em ritmo de festa aqui no Namasteta. Amanhã a gente lança o último episódio do ano, um episódio especial de fim de ano. E hoje eu vim contar uma história pra vocês porque semana que vem, minha gente, já é Natal. Por isso que a história que eu vim contar hoje não pode ser outra. Eu vou ter que deixar o panteão grego de lado um pouquinho e contar o mito fundador da era cristã, a história do nascimento do menino Jesus. Eu acho que às vezes a gente fica tão ligado no folclore, nas tradições natalinas, que a gente acaba esquecendo da história que deu origem a isso tudo. A história que está representada em todos os presépios, a história do milagre, da natividade. E é uma história tão atual e tão importante que chega a arrepiar. Essa história, a história do nascimento do menino Jesus, começa muito antes do dia do nascimento. Afinal de contas, ela já tinha sido prevista, ela já tinha sido profetizada. A profecia falava do nascimento do Filho de Deus, do Príncipe da Paz, que aconteceria naquele dia, naquela região ali de Belém, da Judéia. Mas quem conhecia a profecia talvez não pudesse imaginar que a pessoa escolhida para materializar o Filho de Deus e criar ele no mundo dos homens seria uma mulher de origem humilde, uma virgem. E quando eu falo virgem aqui, eu estou falando do sentido de virgem lá das deusas gregas, lembra? Que é uma mulher que não precisa de um homem para existir plena em seu poder. Maria era essa mulher, conectada com seu poder sagrado feminino, conectada com o mundo sutil dos sonhos e dos anjos, que não duvidou nem do seu valor e nem do seu poder quando ficou sabendo do papel que ela ocuparia na história da humanidade. Seu noivo, o humilde carpinteiro José, também era um homem de fé, também conectado com o poder do sagrado e do mundo espiritual. Não duvidou nem questionou quando ele sentiu a palavra do Espírito Santo, quando ele se sentiu conectado com a certeza e a verdade do mundo sutil dos espíritos. Naquela época, jovens carpinteiros e mulheres humildes como aquele casal não desfrutavam do poder que os nobres e os poderosos desfrutavam. Quem desfrutava desse poder naquela região era o rei Herodes, um rei que, como todos os poderosos, tinha muito medo de perder o seu poder e era muito apegado no seu poder e na sua riqueza. Por isso que ele decretou um censo, decretou que todos os homens daquela região deveriam voltar para o lugar de nascimento para se registrar naquele censo, para ele poder saber o tamanho da sua riqueza, quanto que ele arrecadaria de impostos, quantas pessoas ele tinha sob seu domínio. Então, Maria e José, que moravam em Nazaré, teriam que ir até Belém, a terra da onde José vinha, a terra do rei Davi. Mesmo Maria estando grávida, já muito avançada na gravidez e sabendo que a viagem seria penosa para o casal, que não tinha muitas condições de fazer essa viagem com conforto. Então José e Maria, em cima de um burrico, com aquele barrigão, foram rumo a Belém. A viagem foi longa e cansativa. E quando eles chegaram em Belém, já no finzinho do dia, a cidade estava lotada, porque muitas pessoas tinham ido até Belém por conta do censo. E não tinha mais lugar em nenhuma hospedaria para acolher aquele casal retirante, emigrante, pobre, cansado, sem nada para oferecer em troca. Nem as famílias, os aparentados de José acolheram aquele casal, que era tão fácil de rejeitar. Maria, naquele momento, começou a sentir as dores do parto. Ela sabia que ela ia dar à luz a qualquer momento. José, desesperado, bateu na última porta que ele tinha tentado e explicou para a pessoa que atendeu a situação do casal, que sua mulher ia dar à luz, ela não podia dar à luz ao relento. A pessoa que atendeu a porta não se comoveu, disse que já estava cheio, que não podia expulsar alguém dali, que se eles quisessem, eles podiam ficar no estábulo junto com os bichos. Melhor no estábulo junto com os bichos do que ao relento. E foi naquele estábulo humilde, fedorento, com os bichos, que Maria, sozinha,
deu à luz ao Filho de Deus. Aquela família humilde, rejeitada por tudo e por todos, sem lugar naquela sociedade, cansada, que não tinha ninguém acolhendo eles. Foi ali que eles não só testemunharam, como possibilitaram o maior milagre de todos os tempos, o milagre da vida. Ali nasceu a criança divina. Foi o calor da vida dos bichos que esquentou os primeiros momentos de vida do Filho de Deus, que agora estava ali, uma manjedoura simples, com aquela mulher que encontrou forças sozinha para cumprir o seu destino. Engraçado pensar que as primeiras pessoas que ficaram sabendo da boa nova, do Filho de Deus que finalmente tinha chegado, da profecia que se cumprira, não foi nenhum rei rico e poderoso. Foram os pastores que estavam ali fora da cidade, junto com os bichos. Pastores, naquela época, eles eram a escória da sociedade, sabe? Eles eram andarilhos, eles não tinham modos, eles eram mais parecidos com os animais do que com os próprios homens. Eles não tinham lugar, mas eles eram conectados com o mundo sutil dos sonhos e dos anjos. E foi através dos anjos que eles receberam a boa nova e foram correndo presenciar a chegada do Filho de Deus, do Príncipe da Paz. Quando eles chegaram lá, eles testemunharam o milagre que estava acontecendo. Eles não tinham nada para presentear o menino e a família, mas eles saíram dali espalhando para os 4 ventos a boa nova, espalhando que a espera tinha terminado, que Cristo Salvador tinha chegado na forma de um menino, numa família humilde, numa estrebaria, no meio dos bichos, sem nenhuma riqueza, mas com muito, muito valor. Outras pessoas que já estavam ligadas no acontecimento eram 3 reis magos, esses homens exóticos e misteriosos que vinham de longe, estrangeiros do Oriente. Eles conheciam a profecia e já tinham começado há muito a viagem para honrar a chegada da criança divina. Mas, como eu tinha falado lá no começo, quem sabia da profecia não podia imaginar que o Filho de Deus ia vir assim, uma manjedoura, no meio dos bichos, sem ser acolhido por ninguém. O Príncipe da Paz deveria estar no palácio. E eles foram procurar a criança no palácio do rei Herodes. Quando eles chegaram lá, eles não encontraram nenhuma criança, eles encontraram Herodes e explicaram que eles estavam em busca da criança que deveria nascer segundo a profecia. Herodes ficou branco, azul, roxo, desesperado, com medo de uma criança tomar o seu poder. Então ele mandou um caô para os reis magos, falou que eles deveriam seguir para Belém, procurar lá as coordenadas da profecia, e que quando eles encontrassem a criança, eles deveriam voltar e contar para ele onde a criança estava. Porque ele também queria honrar e homenagear, lá. Mas os reis magos não seguiram Herodes, seguiram a estrela guia, que levou eles até aquele humilde estábulo, onde estava a Sagrada Família. Sagrada Família que tinha sido rejeitada, não tinha sido acolhida, não tinha em volta de si nenhuma pompa, nenhuma riqueza, nenhum luxo. Mas quando eles chegaram lá, eles não duvidaram nem por um segundo que eles estavam testemunhando o maior dos milagres, o milagre da vida, que ali na frente deles estavam a Sagrada Família, uma família de refugiados, uma família que, no meio da pobreza e da dificuldade, deu à luz a esperança da criança divina. Eles honraram o nascimento, dando os mais ricos presentes que eles tinham, ouro, incenso, mirra, e voltaram para casa sem passar no palácio do rei Herodes. Herodes, fulo da vida, mandou assassinar todos os meninos com menos de 2 anos que nascessem naquela região, com medo de um dia algum deles vir tomar esse poder dele e ele perder o seu tão precioso poder. Quando a família
de José e Maria, ficou sabendo, ainda conectado com os mundos sutis dos sonhos e dos anjos, da ordem e do perigo que estava perto deles, mais uma vez eles vagaram rumo ao Egito agora. Eles eram refugiados. Eles tinham um futuro incerto, mas eles tinham a esperança de um dia voltar para o seu lar, a esperança de serem acolhidos, a esperança de viverem uma vida. E como nenhum poder do homem é maior do que o poder da vida e da morte, Herodes logo morreu. E José, Maria e Jesus puderam voltar para o seu lar em Nazaré. Essa é a história do nascimento de Jesus. É isso que a gente comemora no Natal. E o que eu desejo para vocês, e para mim, e para todos nós nesse Natal, é que a gente possa acolher aqueles e aquilo que é tão fácil da gente rejeitar. Que a gente consiga se conectar com o mundo selvagem dos animais e dali conseguir tirar forças para fazer a nossa tarefa humana, demasiadamente humana, de existir. Que a gente também consiga se conectar com o sagrado e não duvidar nunca, nem do nosso poder e nem do nosso valor. Que a gente tenha sempre a esperança de voltar para o nosso lar, mesmo que ele não seja um lugar físico. E que a gente tenha a esperança que tenha criança, uma criança divina, que possa nos unir como humanos. Então, boas festas e Feliz Natal para todo mundo.